Se eu não tivesse coberto o turno da minha Iermi naquele dia, talvez nunca tivesse conhecido o homem e o menino que mudariam minha vida. Era para ser, se um favor. Dona Marina, 58 anos, passou a vida limpando casas com carinho e ciúncio. Quando a Ir me ligou dizendo que não podia ir trabalhar, porque a me tinha cado, ela não pensou duas vezes. Fica tranquila, eu cubro para você. Horas depois, estava ela parada diante do porto de ferro de uma manso em Campinas, respirando fundo antes de tocar a campainha. O patro era Ricardo Empresrio, o vivo sempre com o olhar cansado e a alma mais pesada que o terno. E o filho dele, o pequeno Toms, de 4 anos, vivia escondido atrás de um elefantinho de pélcia. Tinha medo de tudo e de todos. Nenhuma babe aguentava. Mas quando Marina se ajoelhou, sorriu e disse: "Esse elefante tem cara de ser valente." Viu? O menino soltou um sorrisinho tímido, o primeiro em meses, e foi ali que tudo comeou. Entre panos de chou e rístrias contadas na cozinha, Marina foi devolvendo corquela casa cinza. Fez bolo, ensinou o menino a dobrar guardanapo, igual de restaurante chique, e sem perceber ensinou o pai a sorrir de novo. No fim, Ricardo entendeu o que Marina sempre soube: o amor no precisa de luxo S de presena. E Voquejeda pensou que um simples ato de bondade pode mudar o destino de algum, inclusive o seu conte. Nos comentários, o que você aprendeu com essa estria? E se inscreva no canal para mais estrias emocionantes como essa. Ele chorava todos os dias, gritava, como se o mundo doesse. Mas naquela manhã, pela primeira vez, ele sorriu. Depois do que aconteceu na mesa de jantar, a casa dos Albuquerque nunca mais foi a mesma. Aquele riso de Dudu, o menino que ninguém conseguia acalmar, ecoou pelos corredores frios como um milagre. Dona Elvira, a ave rígida, ficou parada, sem saber se chorava ou se pedia desculpas. Ricardo, o pai, olhava para o filho nos braus da empregada como quem via a vida renascer. Carolina, a mulher simples que limpava o chão da manso, ainda tremia. O coral dela batia forte, parte de medo, parte de emô. Fazia anos que não ouvia uma risada assim. Desde que perdeu o prio filho Gabriel, ela acreditava que nunca mais sentiria aquilo, um som puro leve, cheio de esperança. Nos dias seguintes, tudo começou a mudar devagar. A luz forte do lustre foi trocada por uma mais suave. O som dos passos apressados deu lugar a emsicas calmas no piano. O cheiro de desinfetante pesado sumiu. Agora a casa cheirava a bolo de fube e café fresco. Dudu dormia melhor. As crises ficaram mais raras. Quando Carolina entrava no quarto, ele a chamava com os bracinhos abertos: "Tia Carol." Às vezes Ricardo aparecia na porta, observando em silêncio com os olhos marejados. E foi nesse silêncio que algo bonito começou a nascer. Num romance apressado, mas um lau feito de gratido e ternura. Ele, que vivia preso no trabalho e nas lembranas da esposa que se foi, começou a voltar para casa mais cedo. Sentava-se no chão com o filho e a empregada, e juntos montavam blocos coloridos, riam das trapalhadas do menino, e aos poucos aprendiam a ser família de novo. A Dona Elvira, que antes dava ordens, começou a se transformar. Um dia Dudu correu à tela e pediu: "Vove me dê um abrau." Ela congelou sem saber o que fazer. Carolina, sorrindo, apenas disse: "Não precisa dizer nada, se sente." Elvira se abaixou tremendo e abraou o neto. Uma lágrima caiu no ombro do menino. Foi o primeiro gesto de amor que ela deu em anos. Naquela casa que antes cheirava a sólido, agora havia risos, bolo quente e esperança. Carolina nu era médica, nem psicóloga. Era uma mulher que ouviu o que ninguém mais ouvia, o choro de uma criança pedindo por amor. E Voquejota pensou que, às vezes, o que falta no dinheiro nem remédio se algum disposto a escutar. Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais estrias reais e cheias de emu como essa.
Dizem que o tempo cura tudo, mas vezes o que cura mesmo um Abral que chega na hora certa. Meses se passaram desde aquele dia em que o riso de Dudu devolveu vida manso dos Albuquerque. O menino agora acordava cedo, corria descalo pelo jardim e esperava a tia Carol na cozinha jótunda com o elefantinho de Pélcia nas mãos. A casa, antes silenciosa e fria, vivia cheia de sons, o barulho de panelas, o piano tocando baixinho e o mais bonito de todos, as gargalhadas de uma criança feliz. Mas dentro de Carolina as coisas ainda eram complexas. Toda vez que Dudu a chamava para brincar, ela sentia o coral apertar. Aquele menino tinha o mesmo olhar do filho que perdeu o curioso doce e inocente. Às vezes, no meio de uma brincadeira, ela precisava virar o rosto para disfarçar as lágrimas. Ricardo, por outro lado, também vivia um recomeu. O empresário duro que falava de prazos e lucros agora aprendia a chegar em casa antes do PR do sol. A cada sorriso do filho, ele entendia o quanto tinha perdido tentando esconder a dor atrás do trabalho. E sem perceber, começou a olhar para Carolina de um jeito diferente, no como funcionaria, mas como algum que havia salvo o que ele mais amava. A Dona Elvira estava mudando. Aos poucos trocou as críticas por conversas curtas e sinceras. Um dia pediu Carolina que ensinasse a fazer o bolo de fubá que Dudu adorava. Foi um gesto simples, mas naquele silêncio de cozinha parecia um pedido de perdão. Certa noite, depois que o menino dormiu, Ricardo encontrou Carolina dobrando lênis na sala. Ele ficou parado um instante e disse: "Eu nunca te agradeci direito." Ela sorriu de leve. "Não precisa, doutor." "Preciso sim. Você nos salvou cedo, meu filho. Salvou a gente." Carolina baixou os olhos emocionada. Eu escutei o que ninguém mais ouvia. Do lado de fora, a chuva caía mansinha. Dentro, a paz que tanto faltou agora morava ali nos cheiros simples, nas vozes baixas, nos gestos gentis. Naquela noite, Ricardo entendeu que amor não é o que se sente, mas o que se constrói com paciência e verdade. E Carolina finalmente percebeu que, às vezes, quando a gente ajuda algum a se curar, o coral da gente também se cura junto. E vó que Jó viveu um momento em que um gesto simples mudou tudo. Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais estrias emocionantes como essa. Foi num simples abral que tudo se curou, o passado, a dor e a silêncio. 1 ano havia se passado desde o dia em que Carolina tirou o pequeno Dudu da crise e o fez sorrir pela primeira vez. A manso dos Albuquerque Jotátono era mais a mesma. Onde antes se ouvia passos apressados e ordens frias, agora havia risadas, cheiro de café e um piano tocando baixinho no fim da tarde. Dudu cresceu cercado de amor. Aprendeu a lidar com o barulho, com a luz, com o mundo no ritmo dele, com paciência e carinho. Ricardo. O pai seguia firme nesse novo papel. Ele trocou reuniões longas por tardes no quintal, trocou o terno por bermuda e risadas sinceras. Aquele homem que um dia sabia trabalhar, agora sabia viver. E Dona Elvira? Ela era outra mulher. O orgulho deu lugar à ternura. Todos os dias sentava no sofá e esperava o neto vir correndo. Vove me deu um abral. Ela sorria, se abaixava e o envolvia com os braços ainda trêmulos, como quem tenta recuperar o tempo perdido. E a cada abral, um pedacinho dela se curava também. Carolina continuava ali discreta como sempre. Cuidava da casa de Dudu e, sem querer, tinha virado parte da família. Ricardo Joato nem conseguia imaginar a vida sem ela. Um dia, no fim de uma tarde dourada, ele se aproximou, enquanto ela regava as plantas. "Carol", disse baixinho, "eu nunca te perguntei se vós feliz aqui." Ela olhou para o jardim, pensou um instante e respondeu com um sorriso sereno: "Hoje sou." E sabe por quê? Porque essa casa aprendeu a ouvir. Ele entendeu. Não era sobre paredes limpas ou rotina perfeita. Era sobre amor, o tipo de amor que não se explica, se sente. Dudu apareceu correndo, os pés descalos, os cabelos bagunados. Abriu os braços e gritou: "Papai e mami, olha, eu voei." Ricardo e Carolina se entreolharam emocionados. Nenhum dos dois corrigiu o menino. Deixaram ele acreditar.
porque de certa forma ele tinha raso todos ali tinham aprendido a voar, no pé do sol dourado daquela tarde. Entre risos e abraus, Carolina percebeu que a vida às vezes recompensa quem no desiste de amar, mesmo depois de perder tudo. Algumas estrias no terminam elas, aprendem a florescer de outro jeito. 2 anos se passaram desde aquele dia dourado no jardim. O pequeno Dudu agora tinha 6 anos e um sorriso que iluminava qualquer canto da casa. Cabelos bagunados, PS sempre descalos, e um jeito curioso de perguntar sobre tudo. Ele ainda se assustava com barulhos altos, mas agora sabia o que fazer. Respirava fundo, segurava a mão da tia Carol e dizia baixinho, "Te bem." A manso dos Albuquerque J não era um bolo de luxo e frieza, era um lar. As cortinas deixavam o sol entrar, o piano tocava toda manhã, e as flores do jardim, aquelas que antes ninguém notava, cresciam fortes e coloridas. Ricardo vivia um tempo novo. Depois de anos se escondendo através do trabalho, descobriu o valor das pequenas coisas, o café feito por Carol, os desenhos de Dudu espalhados pela sala, o silêncio leve das noites em família. E aos poucos percebeu que o amor podia nascer de novo, simples, tranquilo, como uma tarde de domingo. Mas quem mais surpreendeu foi Dona Elvira. A mulher que antes mandava agora perguntava. A que criticava agora elogiava. Um dia, ao ver Carol varrendo o quintal, se aproximou com um bolo nas mãos e um olhar temido. Fiz do jeito que Voc me ensinou ser que acertei. Carol sorriu. Ficou perfeito, Dona Elvira. As duas se abraçaram e aquele gesto simples valeu por todos os pedidos de desculpa que nunca foram ditos. Numa tarde de domingo, Dudu correu pelo jardim gritando, "Papai, mami, vem ver a borboleta." Ricardo e Carol se entreolharam. No ouve correu, porque de certa forma ele estava certo. Carol J era mino por sangue, mas por amor. Enquanto o sol se escondia atrás das árvores, Ricardo segurou a mudela e disse, "Voc trouxe de volta tudo o que eu achava que tinha perdido, inclusive a F." Ela sorriu com os olhos marejados. A F como o amor doutor. Às vezes a gente acha que acabou, mas ela estava esperando um novo motivo para florescer. Naquele instante, Dudu pulou no colo dos dois. E ali, entre risos e lugrimas, eles entenderam que família no quem tem o mesmo sobrenome, quem escolhe ficar. Tem amores que não precisam ser ditos, basta um olhar para saber que eles estão ali quietinhos cuidando da gente. 3. Anos depois, a casa dos Albuquerque Joato, lembrava em nada aquela manso fria e silenciosa. O piano ainda ocupava o canto da sala, mas agora quem tocava era o pequeno Dudu, com seus dedos curiosos e um jeitinho concentrado que fazia Carolina sorrir de canto. Ele aprendia RP-Do e, mais do que isso, tocava com o coral. Do lado de fora, o jardim florescia o ano inteiro. As rosas que antes pareciam tristes, agora se abriam sob o sol, como se também tivessem aprendido a amar. Era ele que Ricardo gostava de ficar vendo o filho correr o riso dele, se misturando ao barulho das folhas. Mas por dentro, Carol ainda carregava um medo antigo, o medo de perder tudo de novo. Mesmo cercada de amor, ainda havia um pedacinho do coral que sussurrava que aquilo podia acabar a qualquer momento. Até que numa tarde calma de primavera, Dudu correu até ela segurando uma folha de papel toda amassada. "Olha, tia Carol, eu fiz a gente", disse orgulhoso. O desenho mostrava 3 pessoas de mãos dadas, ele, o pai e ela. Acima, em letras tortinhas, estava escrito "Minha família". Carol segurou o papel com as mãos trêmulas e sentiu os olhos se encherem de água. Naquele instante, o medo foi embora. Dona Elvira, que assistia de longe, sorriu. J. Nu dava ordens, nem corrigia. Agora ela apenas observava e aprendia. Noite, enquanto ajudava Carol na cozinha, disse baixinho, "Voc nos uma benou para esse menino para todos nós." E era verdade. Desde que Carolina chegou, a casa inteira reaprendeu a sentir. Ricardo, antes do fechado, agora fazia questo de sentar-se mesa todos os dias.
Às vezes apenas ficavam em silêncio dividindo o mesmo café, mas aquele silêncio J dizia tudo pertencimento. Numa dessas noites, Ricardo olhou para ela e perguntou: Vok, ainda sente falta de alguma coisa? Ela pensou, olhou para Dudu brincando no tapete e respondeu sorrindo: Não. Acho que finalmente tenho tudo o que perdi. Ele estendeu a mão e ela segurou. Dudu levantou o olhar e correu para abrá-los. 3 corais, 3 ístrias, 3 chances de recomear. Naquele abrau, Carolina entendeu o que o destino tentou mostrar. Desde o início, às vezes, o amor chega quando a gente menos espera e fica para sempre. Tem reencontros que não acontecem com palavras, acontecem no silêncio de quem finalmente se sente em casa. 5 anos se passaram desde o dia em que Carolina segurou a mão de Ricardo e ouviu dele que ela era o pedal que faltava na vida deles. De L para C, o tempo S fortaleceu o que J era verdadeiro. O pequeno Dudu agora tinha 11 anos, curioso falante e dono de um coral enorme. A Msica ainda era sua melhor forma de se expressar. Quando sentava ao piano e deixava os dedos correrem pelas teclas, era como se contasse a estria de tudo o que viveram juntos. A Manso dos Albuquerque se transformou de vez. As paredes antes brancas e frias estavam cobertas de fotos, desenhos e lembranas. Cada canto tinha um sinal de vida, o cheiro de bolo de cenoura risadas de família Msica no ar. A Dona Elvira J, com o cabelo completamente branco, parecia outra mulher. Ela ainda mantinha sua elegância e firmeza, mas agora carregava um olhar doce, cheio de ternura e arrependimento. Uma tarde, enquanto observava Dudu tocar no jardim, ela se aproximou de Carolina. Sabe, minha filha disse baixinho durante muito tempo, eu achei que amor era impor regras, mas hoje eu sei que amor deixar o outro ser quem ele. Carolina sorriu emocionada. A senhora aprendeu o que muita gente passa a vida inteira sem entender. Naquela noite, reunidos mesa do jantar, Ricardo levantou um brinde simples, as coisas que a gente quase perdeu e que o amor devolveu pra gente. O silêncio que se seguiu foi bonito. Dudu segurou a mão do pai com uma e a de Carolina com a outra. E ali, naquele gesto puro, estava tudo o passado, o perdo e o futuro. Depois do jantar, Dudu pediu para tocar uma litima Msica antes de dormir. Tocou devagar com emu, e quando terminou, olhou para Carolina e disse: Essa pra Vok Mami. Ela ficou em véu por um segundo. Depois as lágrimas vieram sem aviso. Ricardo a abraou por terres e sussurrou no ouvido dela: Ele sempre te viu assim. Naquela noite, Carolina entendeu que o destino tinha dado um novo nome, dor, que um dia a destruiu família. Porque no fim das contas, o amor verdadeiro não chega para preencher um vazio, ele chega para ensinar que o vazio também pode florescer. Às vezes o amor não acaba. Eles muda de lugar e floresce onde a vida quiser. Se passavam quase 10 anos desde que Carolina entrou naquela casa apenas para cobrir um turno. O tempo levou rugas novas ao seu rosto, mas também trouxe uma paz que ela nunca tinha conhecido antes. O pequeno Dudu agora era um adolescente de 15 anos, alto, gentil e com o mesmo sorriso doce de quando era menino. E o piano continuava sendo seu refúgio. Cada nota que ele tocava parecia carregar um pedal da estria daquela família, uma estria de perda, coragem e recomeço. Ricardo, agora de cabelos grisalhos, costumava observar o filho ao longe, sempre com um olhar de orgulho e gratidão. Ele sabia que nada daquilo existiria se não fosse por Carolina. Ela foi o fio que costurou tudo de novo, a infância do filho, o perdu da minha esperança dentro dele mesmo. Mas a vida, com sua delicadeza e seus testes, trouxe um novo desafio. Dona Elvira começou a adoecer. O corpo cansado, nu, acompanhava o coral que ironicamente parecia mais leve do que nunca. Certa tarde, deitada na varanda, ela chamou Carolina com um sorriso fraco. Eu não tenho medo de ir, minha filha. Tenho medo de deixar de ver Vox felizes. Carolina segurou sua mão. A senhora não vai deixar nada, Dona Elvira. O amor que a gente dê nunca morre. Ele fica aqui, disse, apontando para o peito.
Semanas depois, Elvira se foi. E a casa por um instante voltou ao silêncio. Mas foi um silêncio diferente no de ausência, e sim de gratido. No dia do aniversário dela, Dudu preparou uma homenagem. Sentou-se ao piano e, antes de tocar, olhou para o pai e para Carolina. Essa pra Vove e para todo mundo que me ensinou o que é amor. As notas suaves preencheram a sala e Carolina chorou baixinho sentindo o coral apertar, mas era um aperto bom de saudade bonita. Ricardo pegou sua mão e a beijou. Ela ouvindo Carol. Eu sei que o som do piano se misturou ao vento que entrava pela janela, levando consigo lembranças, risos e um amor que nunca mais se perderia. Naquela noite, olhando o filho dormir, Carolina entendeu a vida. Não tinha-lhe devolvido apenas uma família. Tinha-lhe mostrado que o amor verdadeiro, único, que atravessa o tempo. Tem despedidas que no o fim é o jeito que o amor encontra para continuar cuidando da gente de outro lugar. Já fazia 1 ano desde que Dona Elvira partira. A ausência dela ainda era sentida em cada canto da casa dos Albuquerque, mas também havia uma paz serena, o tipo de paz que vem depois de quem fez as pazes com a vida. Carolina cuidava das plantas da varanda, as mesmas que Elvira tanto amava, e às vezes jurava sentir o perfume da lavanda mesmo quando o vento estava parado. Dudu agora estava prestes a completar 16 anos. Tocava em pequenos recitais, ajudava colegas da escola que tinham dificuldades sensoriais e sempre dizia: "Foi a tia Carol que me ensinou que cada um tem seu próprio jeito de ouvir o mundo." Ricardo orgulhoso assistia de longe. Ele e Carolina viviam tranquilos parceiros de alma sem precisar de promessas. O amor entre eles era maduro, calmo, construído no cuidado, dirio como um lar que se fortalece com o tempo. Numa tarde chuvosa, Dudu apareceu com uma caixinha nas mãos. Achei no armário da vovê. Tinha uma carta para tia Carol. Carolina abriu o envelope com o coral acelerado. A letra tremida dizia: "Obrigada por me ensinar que o amor no sempre se compartilha. Cuide deles por mim do jeito simples que se que sabe. E quando o vento soprar, lembre-se, eu nunca fui embora." As lágrimas ficaram silenciosas, mas o sorriso dela era de gratido. Ele fora o vento balanava as cortinas e por um segundo parecia que Elvira ainda estava ali, observando orgulhosa. O tempo ensina que família não é lau de sangue, lau de alma. Feita de quem escolhe ficar, de quem escuta, de quem cuida mesmo, quando ninguém est vendo. Às vezes o maior gesto de amor, simplesmente permanecer. E o que faria no lugar dela? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral e lembram a gente do que realmente importa, o amor que a vida nos dê e o que a gente decide devolver. Mamãe. A palavra caiu no quarto como um copo de vidro no azulejo. Eu estava na porta da brinquedoteca de plantão quando ouvi o Miguel dizer isso olhando para Aline, 28 anos, a nova cuidadora. O irmão Caio repetiu baixinho. A casa inteira prendeu a respiração. Lá em cima, o pai Eduardo Vilela, bilionário dos Jardins, congelou diante das câmeras internas. No grupo dos funcionários, só silêncio. Eu vi quando o luto virou regra. Eduardo desceu com um papel cheio de proibições, sem cantiga, sem apelido, sem colo, fora de hora. Aline obedeceu por um dia e os meninos desandaram. À noite, com chuva batendo no vidro do Morumbi, ela sentou no chão entre os dois e contou pingos 1, 2, 3. Tô aqui. Sem espetáculo, só presença. Eduardo viu escondido no corredor. Não entrou, mas algo nele rachou. No dia seguinte, estourou no site de fofoca bilionário terceiriza maternidade. Aline não rebateu. Mandou um e-mail. Proposta de estrutura da casa. Pediu terapia infantil com a doutora Lila Navarro, horários claros e principalmente sem câmeras na brinquedoteca. Confiança não cresce sob vigilância. Eduardo respirou fundo e assinou. Vieram as mudanças miúdas, prateleira baixa, com livros lenços coloridos, um quadro negro na cozinha. Todo dia, um avanço. Caio aceitou.
Mirtilo Miguel tomou banho sem choro. Numa noite de febre, a casa virou plantão. Eu levei água. Dona Dalva trouxe toalhas, Eduardo cantou torto, Aline ficou. No quadro, ela escreveu: todo mundo ficou. A mãe dele. Dona Vitória tentou derrubar Optics. Eduardo, enfim, escolheu. Não troco a paz deles pela aparência. Hoje, no jardim que ajudei a plantar 3 bancos, se encaram. Antes de encerrar o contrato, Aline escreveu no quadro Confiança construída aqui. Ele assinou. Os meninos rabiscam por cima. E a casa, que era só silêncio, aprendeu a falar amor no volume certo. Na manhã seguinte ao escândalo, o portão da mansão ainda cheirava a chuva, mas o ar dentro da casa estava pesado. Os funcionários falavam baixo como se cada palavra pudesse acender outro incêndio. Aline chegou cedo com o rosto sereno e o coração em guerra. Na internet o nome dela não aparecia, mas todos sabiam que aquela manchete bilionário terceiriza a maternidade tinha um endereço certo. Quando Eduardo desceu as escadas, o celular dele vibrava sem parar. Assessores, advogados, a imprensa, todo mundo queria uma explicação. Ele só disse: ninguém fala com ninguém, eu resolvo. Mas não resolveu. Os gêmeos Miguel e Caio sentiram o clima. Rejeitaram o café, choraram por nada, se agarraram a Aline como se ela fosse o último pedaço de chão firme. Ela não tentou se defender, não tentou argumentar. Apenas se abaixou, tocou o chão com a palma da mão e disse: eu tô aqui, tá? Segura firme. Era o mesmo gesto de sempre, o que ensinava segurança sem precisar de palavras. E foi isso que manteve os dois em pé. No meio da tarde, Aline mandou um e-mail curto a Eduardo. Preciso de 30 minutos. Na mesa de jantar. Traga uma caneta. Ele apareceu atrasado, com o olhar cansado de quem dormiu pouco e pensou demais. Sobre a mesa, Aline tinha impresso um documento intitulado Nova Estrutura da Casa. Falou sem gaguejar, sem voz trêmula. Aqui tem regras novas. Não só para os meninos. Para mim. E para você também. Ela explicou cada função teria limite, descanso, acompanhamento de uma psicóloga infantil. E o mais importante, ele precisaria estar presente pelo menos uma noite por semana no quarto dos filhos, sem celular, sem plano B. Eduardo respirou fundo. É ambicioso? Então combina com você, ela respondeu. A discussão durou pouco. No fim, Aline tirou do envelope uma folha à parte escrita à mão. Sem câmeras na brinquedoteca. Confiança não cresce onde a gente é vigiado, ela disse. Ele ficou em silêncio. Depois de longos segundos, assinou. A partir daquele dia, a casa começou a mudar. Devagar, como um corpo que reaprende a respirar. O ponto vermelho das câmeras sumiu. No lugar surgiram brinquedos, livros de capa grossa e um quadro negro com anotações pequenas. Caio comeu banana. Miguel deixou cortar as unhas, sem choro no banho. Até Dona Dalva, a governanta rígida, passou a dobrar as toalhas perto da porta da brinquedoteca, como quem oferece paz. Certa noite, Miguel derrubou o jantar no chão e começou a gritar. Eduardo foi pegar o celular, mas Aline o deteve com um toque. Não resolve. Nomeia. Nomeia o quê? O que ele tá sentindo? Eduardo ajoelhou e disse com a voz trêmula. Você ficou bravo. Tudo bem ficar bravo. O menino parou. Respirou. Encostou na perna do pai. E ali, pela primeira vez, o silêncio da casa pareceu se curar. Dias depois, uma febre alta pegou os 2 meninos ao mesmo tempo. A noite virou plantão. Aline trocava panos frios. Eduardo fazia suco. Dalva preparava café. Ninguém dormiu. Quando o sol nasceu e as febres baixaram, Aline pegou um pedaço de giz e escreveu no quadro da cozinha. Todo mundo ficou. Eduardo leu e entendeu. Não era sobre culpa nem sobre imagem. Era sobre presença. Naquele instante ele percebeu que amar não é prometer ficar para sempre, é ficar quando tudo desaba. E naquela casa que antes só sabia ecoar o luto, o amor tinha finalmente aprendido a morar. O tempo passou e o escândalo foi se apagando como uma mancha que a vida insiste em limpar aos poucos. Mas dentro da casa dos Vilela, o que ficou
Não foi o silêncio, foi um tipo novo de calma. Aline continuava firme, sem pose de heroína, sem precisar provar nada para ninguém. Ela sabia que confiança não nasce de discursos, e sim de repetição. Todo dia ela chegava, tirava os sapatos para não fazer barulho e dizia com a voz suave: "Oi, equipe. Tô aqui." Os gêmeos Miguel e Caio corriam para ela, cada um segurando uma ponta do mesmo brinquedo, como se tivessem medo de que ela desaparecesse se soltassem. Eduardo, o pai, começou a participar mais. No começo, meio desajeitado, segurava a mamadeira ao contrário, lia histórias na ordem errada, esquecia as músicas. Mas Aline nunca corrigia. Só dizia: "Tá tudo bem errar. Eles precisam ver você tentando não acertando." E ele tentava. Toda noite. Foi a doutora Lila Navarro, a psicóloga infantil, quem selou a nova fase. Chegou de tênis, sorriso aberto e ouvidos atentos. Ela observou Aline com os meninos e depois comentou emocionada: "O que você faz tem nome, é acolhimento. Não é substituição, é reconstrução." Aline apenas sorriu como quem entende que o amor não precisa de título. Mas o mundo lá fora não esquece tão fácil. Um dia, Dona Vitória, mãe de Eduardo, apareceu sem avisar. Entrou com perfume forte e olhar frio. Olhou a casa, o quadro de anotações, os brinquedos espalhados e soltou: "Isso aqui virou uma creche sentimental." Eduardo respirou fundo, mas Aline respondeu primeiro: "Virou um lar." A tensão cortou o ar. Vitória falou de imagem, de reputação, de limites profissionais. Aline manteve a voz baixa. "Eles perderam a mãe. Agora estão aprendendo a confiar de novo. E a confiança não cabe em manual." Dona Vitória saiu irritada, deixando perfume e desconforto no ar. Eduardo ficou parado, dividido entre o medo de enfrentar a própria mãe e o orgulho de ver Aline tão firme. Naquela noite, os meninos dormiram cedo, cansados de brincar. Aline ficou na cozinha lavando as últimas canecas. Eduardo apareceu sem paletó, sem armadura. "Você não tinha que aguentar isso", disse. Ela enxugou as mãos no pano e respondeu: "Eu fico porque eles precisam, e porque você também precisa aprender a ficar." Ele não respondeu. Só se sentou e ficou ali em silêncio olhando a chaleira ferver. Dias depois, um novo rumor na internet começou a circular, agora com outro tom. Uma jornalista local publicara uma matéria simples: "O trabalho que sustenta a casa." Era sobre Aline. Sem fotos, sem fofoca. Só a verdade. O texto dizia: "Ela não substitui uma mãe. Ela ensina o que é permanecer." A reação foi diferente. Gente que Aline nunca viu mandou mensagens, flores, bilhetes. Um vizinho deixou um prato de lasanha na portaria com um recado: "Você fez o que muita gente não tem coragem, amar o que não é seu até que vire." Eduardo leu a reportagem 3 vezes. Depois deixou o jornal dobrado no balcão com uma frase sublinhada: "Não se trata de substituir o amor, e sim de não abandonar o que sobrou dele." Aline guardou silêncio, mas os olhos marejaram. Naquela noite, quando ela colocou os meninos para dormir, Miguel apontou para a foto antiga da mãe na parede e depois para ela. "Duas mamães?", perguntou confuso. Aline sorriu. "Uma que virou céu, e outra que ficou para cuidar de vocês aqui embaixo." E foi assim, sem alarde, que aquela casa, antes feita de culpa e controle, finalmente virou o que toda casa devia ser: um lugar onde o amor aprende novos nomes sem perder o sentido. Naquela manhã, o céu de São Paulo parecia mais claro do que o normal. Talvez fosse só impressão, mas dentro da casa dos Vilela havia algo diferente, uma leveza que não vinha do tempo, e sim das pessoas. Depois de meses, aquele lugar que um dia respirou luto, agora cheirava a pão fresco, a risadas e a rotina. Aline estava na cozinha cortando morangos para o café das crianças quando notou uma revista dobrada sobre o balcão. Era a reportagem da jornalista Sarah Lang, "O trabalho que sustenta a casa." Ela abriu devagar e viu pequenas marcações a lápis nas margens. A caligrafia era de Eduardo. Ele havia sublinhado uma frase: "Não se trata de substituir o amor, mas de se recusar a abandonar o que restou dele." Aline encostou o papel no peito, respirou fundo e sorriu. Lá fora, os meninos brincavam com o cachorro e o som de suas gargalhadas atravessava as janelas como música.
Nos dias seguintes, a reação à matéria foi inesperada. Vizinhos que antes desviavam o olhar, agora cumprimentavam no portão. Um envelope anônimo chegou com uma mensagem simples. Você criou paz onde só havia dor. Até Dona Vitória, a mãe de Eduardo, mandou um bilhete escrito à mão. Obrigada por devolver calma à nossa família. Nenhum pedido de desculpas. Mas às vezes o silêncio vale mais que palavras. Aline não comemorou. Continuou fazendo o que sempre fez, cuidando, ouvindo, ficando. Mas algo dentro dela se assentou. Era como se enfim tivesse recebido permissão para existir naquele lar sem culpa. Uma tarde, enquanto guardava brinquedos, Eduardo apareceu na porta com um envelope branco. Termina seu contrato mês que vem, né? Ele disse meio sem jeito. Aline assentiu. Mas o que você quiser. Eu sei. Ela interrompeu com um sorriso tranquilo. Ainda não decidi. Ele ficou em silêncio observando os meninos de longe e completou. Eu só queria te agradecer. Por me ensinar a ser o pai que eles merecem. Aline baixou o olhar. Você sempre foi. Só precisava lembrar. Naquela noite o jantar foi simples arroz, feijão e risadas. Miguel e Caio aprenderam a pedir desculpas um para o outro quando brigavam e a dizer obrigado antes de dormir. E quando chamavam Aline de mamãe, Aline ninguém mais corrigia. O amor, afinal, já tinha encontrado seu próprio idioma. Dias depois as coisas mudaram de novo, mas dessa vez por dentro. Miguel amanheceu febril, e logo Caio também. Aline e Eduardo passaram a noite em claro, trocando panos úmidos, contando respirações, lutando contra o medo. Dona Dalva, a governanta, fez café e deixou no balcão sem dizer nada. A casa inteira se uniu. Quando o sol nasceu e os termômetros baixaram, Aline pegou um pedaço de giz e escreveu no quadro da cozinha. Todo mundo ficou. Eduardo leu e sentiu o nó na garganta. Ficaram. Não só fisicamente ficaram de verdade um com o outro. Ficaram para amar, cuidar, reparar o que um dia foi quebrado pelo silêncio. Meses se passaram. Aline, com a ajuda dos meninos, plantou um pequeno jardim no quintal. 3 bancos se encaravam no centro, 2 pequenos e um grande. Ela explicou aos gêmeos, assim vocês podem se olhar quando se despedirem e quando se reencontrarem também. Na inauguração simples, Eduardo vestiu um suéter azul, sentou-se com os filhos e leu uma carta. Era para Ana, a esposa que ele perdeu. Eu prometi que ia continuar, mas não sabia como. Agora eu sei. Continuar é deixar o amor mudar de forma sem deixar de ser amor. Aline não respondeu. Apenas segurou a mão de Caio, enquanto Miguel se encostava em seu colo. O vento virou as páginas do livro infantil que ela lia, e ninguém teve coragem de fechá-lo. De longe, doutora Lila Navarro observava em silêncio, emocionada. Dona Dalva ria, limpando o rosto disfarçadamente. O jardim parecia respirar junto com eles. Mais tarde, na cozinha, Aline pegou o giz e escreveu sua última frase no quadro Confiança Construída Aqui. Eduardo chegou, leu devagar e, sem dizer nada, assinou o nome dele logo abaixo. Os meninos correram e rabiscam com giz colorido as iniciais M e C. Ninguém precisou traduzir. Aquela era a nova linguagem da casa feita de gestos, presença e amor, que não grita, só fica. E quando o vento bateu pela janela balançando os papéis na mesa e o perfume do café se espalhou, Aline teve certeza, algumas histórias não terminam. Elas apenas aprendem a respirar de outro jeito. O outono chegou devagar, tingindo o jardim dos Vilela com tons de laranja e dourado. As flores que Aline e os meninos haviam plantado meses antes agora floresciam tímidas, mas firmes como a própria família. O tempo parecia andar diferente ali. Mais lento, mais vivo. Naquela manhã, Aline acordou antes do sol. O contrato dela terminaria em poucos dias, e o coração, mesmo calmo, já pesava. Ela entrou na brinquedoteca e encontrou os gêmeos Miguel e Caio dormindo no tapete abraçados a um cobertor colorido. Sorriu. Sentou-se ao lado deles, passou a mão devagar pelos cabelos e sussurrou. Tá tudo certo, meus amores. Tá tudo certo. Lá fora, Eduardo lia no jardim,
a carta que havia escrito para a esposa falecida Ana. O papel já amarelava nas bordas, mas ele ainda relia às vezes como quem se certifica de que cumpriu a promessa. Cumpriu. Tinha aprendido a ficar a ser pai, a escutar sem querer consertar tudo. Na cozinha, Dona Dalva preparava café e fingia não estar emocionada. Desde o primeiro dia, ela tinha olhado Aline com desconfiança. Agora, olhava com gratidão. O som dos risos das crianças era o lembrete diário de que aquela casa, antes sufocada por silêncio e culpa, finalmente respirava. No quadro negro da cozinha ainda estava escrita a frase que Aline deixara na semana anterior, confiança construída aqui. Eduardo não apagou. Embaixo, com letras tortas, Miguel e Caio haviam desenhado 2 corações e um sol. Na tarde de sexta-feira, Aline se reuniu com Eduardo na varanda. As crianças brincavam com folhas secas e o barulho das risadas era o pano de fundo perfeito. Então, ele começou mexendo na caneca de café. Você já decidiu o que vai fazer? Ela pensou por um instante. Ainda não. Mas sinto que minha parte aqui está quase feita. Eduardo suspirou. Você sabe que pode ficar. Aline sorriu. Eu sei. Mas às vezes o amor certo é o que ensina a seguir. O silêncio que veio depois não era desconforto, era entendimento. No dia seguinte, Aline acordou com um som diferente, risadas abafadas vindas da cozinha. Quando desceu, encontrou os meninos cobertos de farinha tentando fazer panquecas com Dalva. Eduardo, ao ver a cena, soltou uma gargalhada sincera, talvez a primeira em anos. Eu desisto, ele disse. Hoje é feriado da bagunça. Aline não conteve o riso. Pegou um pano e ajudou a limpar, mas não sem antes deixar os meninos misturarem mais massa do que deviam. O chão virou um campo de farinha e felicidade. Mais tarde, doutora Lila Navarro apareceu de surpresa trazendo flores para o jardim. Ficou um tempo observando a família e comentou baixinho para Aline. Eles não precisam mais de um profissional para ensinar segurança. Eles já aprenderam a se sentir seguros. Aline sorriu com os olhos marejados. Então acho que cumpri minha missão. Na despedida, os meninos correram até ela. Miguel segurava um papel amassado. A gente fez um desenho para você não esquecer da gente, disse orgulhoso. Era um rabisco colorido de 4 pessoas, 2 meninos, um homem alto e uma mulher de vestido azul, todos de mãos dadas. No canto estava escrito com letras tortas, Família Vilela, Aline é igual a amor. Ela se ajoelhou, abraçou os 2 e prometeu, eu nunca vou esquecer. E vocês nunca vão estar sozinhos. Eduardo ficou alguns passos atrás, tentando conter as lágrimas. Obrigado por ter ficado, ele disse com a voz embargada. Obrigado por ter ensinado a gente a respirar de novo. Aline respondeu com um sorriso calmo. Eu só mostrei o caminho. Foram vocês que decidiram andar. Antes de ir embora, pegou o giz e escreveu a última frase no quadro. Amor é o que fica quando tudo o resto passa. Assinou apenas com um pequeno coração. Do portão olhou uma última vez para casa. As janelas estavam abertas, o cheiro de bolo de Dalva tomava o ar e as risadas dos meninos ecoavam como promessa. Eduardo acenou com uma das crianças no colo e ela soube, não importava a distância, parte dela sempre moraria ali. O jardim balançava leve com o vento, as flores resistindo ao frio. Aline sorriu. Às vezes o amor não é sobre começar de novo. É sobre ensinar os outros a continuar. E naquela casa, o amor tinha aprendido enfim a durar. O tempo passou. Alguns meses depois da despedida de Aline, a casa dos Vilela já não era a mesma, mas de certa forma continuava sendo. O quadro na cozinha ainda estava lá com as marcas de giz quase apagadas. A última frase escrita por ela. Amor é o que fica quando tudo o resto passa, permanecia como uma cicatriz bonita que ninguém teve coragem de limpar. Eduardo seguia com a rotina dos meninos. Tentava acordar antes deles, preparar o café e separar os uniformes da creche, mas sempre acabava com um copo de leite derramado ou uma meia perdida.
e ainda assim era feliz. A casa, antes silenciosa demais, agora respirava vida. O riso das crianças ecoava pelos corredores e o som era o que mantinha tudo de pé. Um sábado, enquanto organizava brinquedos, Eduardo encontrou dentro de uma caixa colorida um bilhete antigo dobrado em 4. A letra era de Aline. Se um dia eles perguntarem por mim, diga que fiquei dentro das pequenas coisas nas histórias que a gente contou e nas músicas que vocês ainda sabem cantar. Ele sentou no chão, o bilhete tremendo entre os dedos, e percebeu que era verdade. Porque às vezes, quando Miguel se assustava, ainda dizia baixinho, "Respira, papai", igual a Aline ensinou. E Caio, quando errava algo, completava. "Tudo bem errar, né? A gente tenta de novo." Aline tinha ido embora, mas o que ela deixou não era ausência. Era herança emocional. Nos meses seguintes, Dona Dalva passou a ocupar um lugar diferente. Continuava prática e exigente, mas o olhar amoleceu. Era comum vê-la dobrando roupas enquanto cantarolava as musiquinhas que Aline ensinara aos meninos. Um dia, quando Miguel derrubou um copo e começou a chorar, ela apenas sorriu e disse, "Calma, meu bem." Aline dizia que chão limpo demais é casa triste. E pela primeira vez Dalva riu de si mesma. No aniversário de 4 anos dos gêmeos, Eduardo decidiu fazer algo simples, uma pequena festa no jardim. Balões coloridos, bolo de chocolate e as flores que Aline e os meninos haviam plantado meses antes. O dia amanheceu bonito com sol de primavera e cheiro de terra molhada. Antes dos convidados chegarem, Eduardo ajudava os filhos a pendurar desenhos no muro. Caio apontou para o banco grande do meio do jardim e perguntou, "Papai, é ali que a mamãe do céu senta." Eduardo engoliu seco, tentando segurar a emoção. "É ali que ela fica, sim. E acho que a Aline também vem visitar de vez em quando no vento." Miguel abriu um sorriso. "Então hoje vai ter vento feliz." E teve. No meio da tarde, uma brisa leve soprou pelo quintal, derrubando algumas pétalas sobre o bolo. Dalva comentou baixinho, "Olha só, parece que ela passou por aqui." A festa foi simples, mas cheia de vida. Risadas, música, gente de verdade. Pela primeira vez, ninguém falava de tragédia, de perda ou de aparência. Era só uma família sendo família imperfeita, mas inteira. Quando o sol começou a se pôr, Eduardo olhou ao redor e sentiu o peito apertar. Aquele jardim tinha virado um símbolo, não só do que eles reconstruíram, mas do que escolheram continuar. Mais tarde, depois que todos foram embora e os meninos dormiram, ele pegou o giz branco e foi até o quadro da cozinha. Ficou um tempo em silêncio, olhando as palavras que Aline deixara. Depois, escreveu logo abaixo. Ela ficou, em tudo. No dia seguinte, antes da escola, Miguel percebeu a nova frase e perguntou curioso, "Papai, quem ficou?" Eduardo sorriu. "Quem ensina amor?" "Amor nunca vai embora, filho." Naquela manhã, enquanto os meninos brincavam no portão, uma borboleta azul pousou na janela da cozinha. Dalva viu, cruzou os braços e murmurou, "Olha só quem voltou para dar bom dia." E foi ali, entre o cheiro do café fresco e o som das risadas infantis, que Eduardo entendeu o que Aline quis dizer naquele último dia. O amor verdadeiro não termina. Ele muda de forma, muda de voz, muda de endereço. Mas sempre encontra um jeito de ficar. O verão chegou com o tipo de calor que faz as árvores suspirarem. O jardim dos Vilela, agora cheio de vida, parecia outro mundo. Borboletas pousavam nas flores que Aline e os meninos haviam plantado meses antes, e o vento trazia o som das gargalhadas de Miguel e Caio, misturado ao barulho da mangueira que Eduardo segurava tentando, sem sucesso, manter os filhos secos. "Papai molhou meu pé", Caio gritou rindo. "E o meu cabelo, olha!" Miguel mostrou todo orgulhoso o topete ensopado. Eduardo fingiu indignação, mas o riso o entregou. Havia algo diferente nele. O homem que antes vivia cercado de planilhas e silêncio, agora tinha o olhar leve, o passo solto. A dor não tinha ido embora, mas aprendera a caber dentro da vida. Na varanda, Dona Dalva assistia à cena, abanando o rosto com um pano de prato. Se Aline visse isso,
Ia dizer que vocês finalmente entenderam o sentido da bagunça, comentou. Eduardo sorriu de canto. Ela entenderia que a gente só tá continuando o que ela começou. À noite, quando as crianças dormiram, ele foi até o quadro da cozinha. A frase antiga ainda estava lá, cercada por desenhos coloridos. Ela ficou. Em tudo. Com o giz entre os dedos, escreveu devagar, logo abaixo: amar é cuidar, até que o medo aprenda a descansar. Dalva, que passava com a louça, parou na porta. Bonito isso. É o que ela me ensinou, respondeu. Amar não é segurar. É ficar mesmo quando já podia ter ido. Os meses seguintes foram de calmaria e pequenos recomeços. Eduardo começou a trabalhar de casa alguns dias só para poder buscar os meninos na escola e cozinhar com eles à noite. As receitas saíam tortas, os bolos solavam, mas o riso compensava. Um sábado, enquanto guardava brinquedos, encontrou dentro de um livro infantil uma foto antiga, Aline e os gêmeos deitados no tapete rindo para a câmera. Atrás havia uma dedicatória escrita por ela: o amor não é o fim da história, é o que faz a história continuar. Eduardo respirou fundo e sentiu algo dentro dele se ajeitar. Foi nesse dia que tomou a decisão. Na segunda-feira procurou a doutora Lila Navarro. Quero criar um projeto, disse com os olhos firmes. Um espaço para crianças que perderam alguém como os meus filhos perderam a mãe. E quero dar o nome dela. Casa Aline. Lila sorriu emocionada. Isso é mais do que homenagem, é continuidade. E assim nasceu a ideia. Uma casa simples com brinquedos, livros, terapeutas e acolhimento. Um lugar onde o luto pudesse respirar sem ser vergonha. Dona Dalva ajudou a organizar. Os meninos pintaram as paredes com as mãos. Até os vizinhos antes distantes apareceram com doações e flores. No dia da inauguração, o jardim estava cheio de gente. Crianças corriam entre as árvores e o som era o mesmo de Casa Vida em movimento. Eduardo subiu no pequeno palco improvisado e falou sem papel, sem ensaio. Um dia alguém chegou na minha vida e me ensinou que cuidar é ficar. Mesmo quando o mundo diz para ir embora. Essa casa é para quem precisa lembrar disso. O aplauso foi tímido, mas cheio de alma. Miguel e Caio correram até o pai e o abraçaram pelas pernas. Papai, a Aline vai gostar daqui, disse Caio. Eduardo sorriu, os olhos marejando. Ela já tá aqui, filho. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr, uma borboleta azul pousou no mural com o nome da casa. Dalva enxugou uma lágrima e murmurou. Sempre soube que ela voltaria para ver. Eduardo olhou o céu onde as nuvens se abriam devagar e sentiu algo profundo paz. Aline não estava ali de corpo, mas a presença dela continuava viva em cada gesto, cada riso, cada abraço. E naquele fim de tarde dourado, ele entendeu o que o tempo vinha tentando dizer. Desde o começo, o amor verdadeiro não é o que prende, é o que transforma tudo em permanência. Aline partiu, mas o amor ficou. E a casa dos Vilela, agora cheia de vozes, cores e propósito, seguia contando todos os dias a mesma história de como ficar pode ser o ato mais bonito de amar. Meses depois da inauguração da Casa Aline, o espaço já tinha virado um refúgio. Crianças que antes falavam apenas em silêncio, agora pintavam, riam e contavam histórias com as mãos. Eduardo, sempre presente, costumava chegar cedo, preparar o café e abrir as janelas para deixar o sol entrar. Era o mesmo gesto que via a Aline fazer todas as manhãs. Na parede principal, uma frase escrita em giz chamava a atenção de quem passava. O amor não precisa ser perfeito, só precisa ficar. Foi Miguel, agora com 5 anos, quem escreveu com letras tortas e orgulho no peito. Caio desenhou um coração do lado e disse: assim a Aline vai saber que a gente ainda lembra dela. E era isso, ninguém tinha esquecido. Mas a saudade agora era leve, quase bonita. Dona Dalva, que antes só acreditava em regras, virou a primeira a se emocionar quando via as crianças da Casa Aline aprendendo a sorrir de novo. Ela dizia que nunca imaginou ver o amor nascer de um luto. Certo dia, ao final de uma oficina, uma garotinha perguntou para Eduardo: tio, as pessoas que vão embora voltam. Ele se ajoelhou, olhou nos olhos dela e respondeu: às vezes não com o corpo,
mas voltam em tudo o que a gente aprendeu com elas. A menina sorriu. E naquele instante ele percebeu a Casa Aline não era sobre a perda. Era sobre recomeço. Sobre transformar dor em abrigo, ausência em afeto e saudade em semente. A história da família Vilela nos ensina que o amor verdadeiro não acaba com a distância. Ele muda de forma, atravessa o tempo e continua vivendo nas atitudes de quem escolhe permanecer. Ficar é o gesto mais simples e o mais poderoso que alguém pode fazer por outro ser humano. E você já pensou quantas vezes o amor ficou quietinho te sustentando sem pedir nada em troca? Conte pra gente nos comentários o que essa história fez você sentir. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa de um pouco de esperança e inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias que tocam o coração.